Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 141. Eu tô todo empolgado aqui, mas o tema talvez não seja tão empolgante para a maior parte de vocês, mas a gente promete que vai ser legal. Nós vamos falar dos 100 anos da Rede Globo e o envolvimento político desse grande canal midiático brasileiro. E para isso eu estou com aquele comentarista que merecia um lugar ao lado das melhores companhias possíveis lá na Globo. Eu imagino você, Luiz, lá na Globo um dia. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Não, você tá muito... tá com uma explosão na entrada que tá me pegando, assim, uma coisa... É um Alessandro renovado, né? Então... O que algumas horas a menos de aula faz com o cidadão, né? Você imagina se eu tivesse uma cadeirinha lá ao lado dos grandes, Merval, Valdo Cruz, Camarote. Merval. Rapaz, ia ser o ápice, hein? Merval, você gosta do Merval, que eu sei. Você tem uma paixão escondida, no final das contas. Então, Alessandro, a gente trabalhou nesse episódio desde antes da interrupção da programação normal, que foi em maio para cá, e a gente se bateu porque é um tema escorregadio, né? Você fica fazendo um clichê sobre as posições políticas da Globo, ou então ficar abordando a qualidade da programação, X ou Y, é um negócio... E a gente ficou na dúvida, mas aí a gente falou, vamos repassar a história da emissora e o envolvimento político dela, que por mais que para muitos seja um clichê, pelo menos na época eu estudava no ensino médio, no começo da faculdade, todo mundo falava só disso. Então para mim é clichê, para você também. Pode ser que seja importante resgatar um pouco, sobretudo porque tem uma programação recente que a Globo faz um exame, né, um exame de consciência da sua história. Então ela fez uma autocrítica sobre ter apoiado o golpe, lá na época das passeatas de junho de 2013, quando começaram a galera falar mal da Globo nas passeatas, a Globo fez um editorial no Jornal Nacional com o William Bonner, com aquela voz bonita, aquela voz grave, ele fazendo uma autocrítica dos donos da Globo sobre o apoio ao golpe de 64, e de lá para cá ela vem tentando dar uma repaginada, fazer um reposicionamento, Alessandro, né? um rebranding. Então, e é em nome disso, mas sobretudo dessa programação desse ano, que se comemora 100 anos, que a gente vai fazer esse episódio para ver que eles estão, se tem Lé com Cré, o que isso tem a ver com a história. Na verdade, não deixa de ser uma homenagem, uma modesta homenagem desse aparelho ideológico chamado Maldita Politicagem, não é verdade? Mas é a homenagem daquele jeito, a homenagem do nosso jeitão, né? Esse jeitão assim, vamos ver de qual é essa conversa desses caras aí e ver o que bate conforme aquilo que a gente conhece no conhecimento histórico e assim por diante. É mais ou menos isso que você tinha pensado, meu caro? É isso. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre a construção dessa grande rede, né, que se tornou a Rede Globo. Vamos voltar nos primeiros atores, né, Irineu Marinho e principalmente Roberto Marinho, que é o grande personagem dessa história toda. E no segundo bloco a gente vai falar dos envolvimentos, dos posicionamentos políticos da Globo e do Roberto Marinho com os candidatos à presidência, com os presidentes e inclusive com a polêmica ditadura militar. No terceiro bloco a gente reserva um espaço para falar um pouco com vocês, aquelas perguntas que vocês enviaram. O Homer disse que vai facilitar um pouco dessa vez, né, Luiz? O comentário dele. Sim, diz que sim. Diz que vai. Então continua com a gente aí, galera. Bora lá, Luiz? Então, vamos voltar lá pro retorno, pro começo de tudo. Com o Irineu Marinho, a gente não conhecia essas histórias todas e muito do conteúdo que nós temos aqui vem desse esforço que a Globo tem feito recentemente, né, de resgatar a sua própria história, de documentar essa história. Eu acho que é um esforço talvez novo, né, na história da Globo, né, de contar tudo nos detalhes, inclusive nesse começo. E esse projeto tem a imagem principal do Pedro Bial, né, Luiz? Você acompanhou um pouco disso? É legal esse conteúdo? Tem uma série documental que se chama O Século do Globo, que aí é uma homenagem ao jornal
O Globo. E aí parte da história entra quando surgiu a TV Globo, que é bem depois. A TV Globo está completando 60 anos e o jornal O Globo está comemorando 100 anos. A gente vai mencionar essas datas. É um bom material, é bem feito, como a maioria das coisas feitas pela Globo, né? E a Globoplay agora tem muitas novas produções com gente mais jovem, que dialoga com essa estética da internet. Então é muito bem feito. Tem o Bial bastante, para quem gosta, né? Tem aquele jeito, aquele carisma do Pedro Bial, meu Deus do céu, aquilo assim, é arrebatador. Então assistam lá, tem muitos jornalistas famosos, tem os herdeiros, né, os netos do Irineu, os filhos do Roberto falando, é bacana. Mas nós estamos aqui para falar o outro lado da coisa, que é no segundo bloco, se eu não estou enganado, é isso? Isso. Não, por enquanto vamos explorar a sua trajetória, o início da trajetória. Então, Luiz, Certo, vai lá. o nosso amigo Irineu Marinho, nascido, né, no final do século XIX, ele era filho de um português que veio para cá, veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro, era funcionário público de cargos importantes, etc. Né? Então é uma família que tinha dinheiro. E o Irineu Marinho começou a escrever para jornais desde quando ele tinha 15 anos, na escola ainda, né? Isso era muito comum, né, no começo do século XX, ter esse pessoal super jovem que já dominava bem a escrita, trabalhando já nos jornais, na publicação de notícias, né, de colunas, etc. E aí o Irineu Marinho ele vai trabalhar no Diário de Notícias, que era do Rui Barbosa, né, acho que um dos grandes veículos, dos grandes jornais ali do Rio de Janeiro na época, e ele vai ser colega de grandes figuras como Arthur Azevedo e Olavo Bilac. Irineu Marinho teve 6 filhos e o mais velho desses 6 filhos é o nosso querido Roberto Marinho, fundador da TV Globo, né? Então, em 1924 vai ser o ano de fundação do jornal O Globo. Na verdade, desculpe, em 1925, né? Ele vai fundar então o seu próprio jornal, O Globo. E para escolher o nome, ele fez um tipo de enquete na época, enquete no papel, né? Ele foi perguntando para a galera qual seria o principal nome que tivesse uma espécie de sintonia com a classe popular, com a classe média, que fosse geralzão, né? Que não fosse nichado esse jornal novo. E nessa enquete, né, das opções que estavam lá, o nome O Globo ficou em segundo lugar, né? O nome que foi mais votado foi Correio da Noite, que é um negócio, né, bem menos interessante, parece esse nome, né? Mas ele foi o mais votado. E diz o Bial aí, né? Para nossa sorte, porque o Globo é muito melhor, né? Esse Correio da Noite já tinha sido registrado, então eles não puderam utilizar o nome que foi o mais votado. Nessa época, os jornais saíam à noite. Essa coisa do jornal sair de manhãzinha, logo que o dia amanhece, é uma cultura posterior, dos anos 40. Então, lá no começo do século XX, os jornais saíam no final do dia. Por isso chamava à noite, né? Depois vai ter amanhã, Diário da Manhã, etc. Então, a cultura de produzir o jornal mudou ao longo desse intervalo, já com o Globo existindo. Então, ele nasce para ser publicado primeiro de noite, né? Só uma curiosidade. E aí o Irineu Marinho, né, ele que fundou o jornal, ele acabou falecendo aos 49 anos, ainda de forma precoce, né? E quem vai assumir vai ser o Roberto Marinho, que já começava ali a trabalhar no jornal, né, desde muito jovem, né? E ele assume frente, ele ainda era muito jovem, acho que com 20 anos ele assume o jornal, trabalhava como repórter. E curiosidade aqui, né, o primeiro exemplar, né, que circula em 1925 do Globo, noticiava uma viagem do empresário Henry Ford ao Pará, colocando lá aquele interesse que ele tinha de já produzir pneus, de ter as fábricas lá na região norte do país, etc. Né? Então isso em 1925. Extrair a borracha, né? Borracha, isso. Quando ele fez uma cidade lá, a Fordlândia, lugar bonito. Que é aquela cidade meio fantasma, né? Virou fantasma. E aí o Roberto Marinho, né, então filho ainda muito jovem, Roberto Marinho, ele começou a tomar conta do jornal, ainda com muita ajuda daqueles funcionários de maior confiança do Irineu, né, do seu pai. Muito jovem também, o Roberto Marinho já mostrava envolvimento, uma vontade de se envolver com a política, participou no movimento tenentista, né, de alguma maneira, mais especificamente da revolta 18 do Forte de Copacabana, aquele episódio importante, né? Ele era católico e sempre se posicionou também contra, adivinha, Luiz, aí relembrando aquele nosso episódio lá sobre as raízes católicas do PT, contra a teologia da libertação, que rendeu
né? Muito debate com o seu colega Helder Câmara. E aí, enfim, a Globo se torna forte, né? Se mantém forte, o jornal O Globo, né? Ao longo dessas décadas todas. Em 44 nós temos a criação da Rádio Globo. Aliás, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. E 1965 é que o Roberto Marinho consegue inaugurar a sua televisão própria, né? A televisão, a Rede Globo, então, de TV, é inaugurada em 65. Então, 60 anos da Globo, mais ou menos quase 80 anos, mais de 80 anos, né, da Rádio Globo, e 100 anos do jornal, por isso que a gente está fazendo, então, esse episódio sobre Rede Globo. Isso. Qual que é a pergunta, meu querido? Você já viu aquele bonequinho da Globo, do Globo, que é tipo umas charges? Ah, sim. Um personagemzinho? Um personagemzinho. Já vi. E aí tava mostrando como aquele... Eu vi uma matéria da Globo agora esses dias, mostrando como ele tava presente em todos os grandes momentos, né? Exaltando um pouco a figura daquele bonequinho. Mas nunca tinha reparado aquilo, nunca nem tinha visto. Nunca apareceu numa prova do Enem, a tirinha dele. O que a Globo, ela é exímia, né? Ela é celebrar sua imagem permanentemente em todos os seus veículos, né? É impressionante o quanto que eles fazem de auto-marketing, assim, na própria programação, no jornal, na televisão. Essa música de final de ano que enche o saco. E agora, os 100 próximos anos já começaram, patati, patati, ai meu Deus. Mas deixa eu salpicar algumas curiosidades aqui nessa periodização que você fez de 25, 44, 1965. O Roberto Marinho, ele era o filho mais velho e ele era muito novo ainda. Os irmãos dele eram crianças e tal. Tinha até bebê quando o pai dele morreu. Mas o fato é que ele era um cara da noitada japonês, sabia? Ele era um bichão que tava fervendo lá na Hípica do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. O famoso playboy. Mas segundo o nosso Pedro Bial, na época não se chamava playboy esse estilo, esse tipo social, se chamava dandy. Olha só. Dandy? Dandy era o playboy na década de 20. Pois bem, aí, como o pai dele morreu de infarto, ele assumiu o negócio e foi para dentro e parou de andar na noite e foi para o trabalho. Muito, segundo esses relatos, né, ele tinha uma vocação para o jornalismo e para o furo, uma obsessão com o furo. Eles falam isso o tempo todo. Achei que você ia falar uma vocação para a noite. Não, uma preocupação com o furo jornalístico, uma veia de repórter muito grande, patati. E diz que ele sempre se apresentou assim, nunca gostou de ser chamado como empresário, e o cartão dele era estava lá, Roberto Marinho, jornalista. Bom, mas o negócio é o seguinte, o jornal prosperou, mas nunca foi, segundo essa perspectiva do Pedro Bial, desse documentário, que é dirigido pelo Pedro Bial e narrado pelo Pedro Bial, nunca foi um jornal, nunca foi a potência econômica que se pensa quando você fala Globo hoje. Ele ganhou dinheiro para comprar a aparelhagem da Rádio Globo na década de 40, por causa de um gibi, sabia? Eu também não sabia. Então eles fizeram... E não é esse personagem que a gente tava falando? Não, eu acho que não. Esse é do jornal. Eles fizeram um gibi nas máquinas do jornal, e esse gibi vendia muito nas bancas. E ali ele ganhou muito dinheiro mesmo, que o permitiu comprar as aparelhagens para fazer a Rádio Globo. Aí a Rádio Globo já cresceu popular e pegou vento. E aí, para fazer o canal de televisão, vem um investimento de um grupo norte-americano, Time Life, nós vamos falar disso no segundo bloco, mas para entender esses detalhes. Então, primeiro, eles nunca foram indivíduos de classe média, né? Sempre foram uma família muito bem economicamente, desde os avós, lá dos imigrantes, uma família de elite. Nunca foram pobres, né? Uma família de elite mesmo. Tanto que o pai dele, o pai do Roberto Marinho, o Irineu, ele era jornalista, amigo da elite, Olavo Bilac, Reinaldo Azevedo, e ele criou um jornal junto com outro jornalista e tomou um golpe. Aí ele pegou, o cara, ele se licenciou para cuidar da saúde, o Irineu Marinho. Quando ele voltou, o cara tinha tirado as ações dele, né, a participação dele do jornal. Aí ele pegou e montou outro jornal. Então eles tinham essa facilidade de empreender, né, um tipo de elite mesmo. Mas o fato é que é diferente você ser rico para fazer um jornal em 1925
do que fazer um jornal, um canal de televisão em 1965. Então as coisas vão escalando, mas não é só com grana do jornal. Você tem outros negócios que vão avolumando a riqueza para eles poderem dar o salto que de fato é fundamental. Nós vamos mostrar isso com dados, o que é o tamanho da Globo do ponto de vista econômico e do lucro que ela gera, né? Ô Luiz, você falou do gibi, cara. Agora eu procurei aqui rapidamente. Que coisa doida. A revista se chamava Gibi. E como a revista se tornou muito popular, o termo gibi Gibi da Mônica veio daí. Se tornou sinônimo de revista de quadrinhos no português brasileiro. Isso mesmo. Doideira. Então era gibi, que era uma revistinha pro público infanto-juvenil, né? Isso mesmo. Doideira, cara. Então vamos lá, Luiz. Pro nosso Tem Tabela, agora, mostrando um pouco... uma discussão que existia muito alguns anos atrás, existe até hoje, né? Que foi uma das coisas que eu fiquei com curiosidade de ver, é essa coisa essa visão de que, uma previsão de que as televisões iam perder fôlego e iam acabar sumindo com o tempo, né? Então nós temos aqui a Rede Globo. Isso é, em partes, verdade, nós vamos ver, mas existem alguns dados que mostram que a coisa não é tão simples assim. Então, em notícia do UOL, né? Notícia do começo desse ano, né? A Globo encerrou o primeiro trimestre de 2025 com a receita líquida de 4 bilhões, o que representa um número 13% superior ao mesmo período de 2024. Ou seja, nos últimos anos a Globo tem mostrado um maior rendimento. Essas receitas, né, totais da Globo hoje giram em torno de 17 bilhões, né, em 2024, fechou assim um ano. E muitos desse rendimento se deve às plataformas digitais, né? Então a Globo tem hoje, para além da Rede Globo canal, nós temos o fortalecimento da Globoplay como um canal de streaming importante. E aí eu fui ver essa coisa que eu estava falando dos índices de audiência, e a Globo, assim como quase todos os grandes canais do mundo, né, a CBN, BBC, Rai, né, todos esses grandes canais, têm mostrado resiliência nos eventos que são ao vivo. Quais eventos que são esses? Esses, né, transmissão de esporte, especialmente futebol, né, Copa do Mundo, que nós vimos agora, Copa do Mundo de clubes, né, Copa do Mundo de futebol de seleções, também Campeonato Brasileiro, como é o nosso caso, e cobertura desses outros eventos ao vivo, como é o caso de mortes, né, de noticiário de morte, etc. Então, esse mundo ao vivo da televisão, ele mostra força ainda, ele não, na verdade, ele mostra recorde atrás de recorde ainda. O que não tem mais, talvez, é aquela que tem diminuído, e isso tem a ver com a idade da pessoa, né? Jovem assistindo novela, por exemplo. Acho que isso, né, deve ser muito baixo hoje em dia o número de um jovem assistindo novela. Mas o consumo de conteúdo ao vivo ainda é muito forte, mostra resiliência. Beleza? Aliás, outra coisa que eu lembrei foi a Globo, ela é considerada, né, até hoje o maior canal, né, de televisão da América Latina, né, e um dos 5 maiores do mundo, né, isso pelo índice de audiência e pelos contratos televisivos também, o dinheiro, né. Pela lucratividade, pelo número de funcionários, né, por tudo isso. É o quinto maior do mundo. Então deixa eu encerrar esse bloco com uma frase em homenagem a uma palavra que você acabou de emitir, e é uma palavra do episódio passado. Então a Globo demonstra resiliência em permanecer na primeira prateleira dos grandes canais de comunicação do mundo. É isso? Isso. Beleza. Isso. Cara, mas o que eu recebi, você falou de resiliência agora no primeiro bloco, o que eu recebi de mensagem de gente do Flamengo, etc., foi pra acabar, hein? É só falar do Flamengo. Por quê, japonês? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, enfim. Essa coisa do Flamengo foi... Falar do Flamengo gera muito debate, né? Eu posso falar aqui, ó, desejar o pior contra o Roberto Marinho, que eu acho que não tem nem perto a reação que teve dos comentários sobre o Flamengo. Meu Jesus Cristo. Então, o Alessandro está falando do episódio da semana passada, que não é sobre o Flamengo, é sobre a teoria da dependência, explicando o mercado do futebol mundial. E a gente falou que o Flamengo não resiste a uma gargalhada no campeonato inglês. Não foi esse então, o comentário, seu Lazarento. Você quer foder comigo, tem que ouvir lá. Tem que ouvir lá. Vai. Que desgraçado. Vamos lá. Vamos para os momentos políticos agora, Luiz.
não só momentos políticos em relação à TV Globo, né? Mas a maior parte desses momentos aqui, na verdade, o envolvimento do Roberto Marinho, o que acabava refletindo, né? Vale aqui retomar um ponto, né? A Globo hoje em dia, ela, embora os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não acreditem, né? Eu acho que os donos da Globo hoje se envolvem muito menos, né? Os filhos da Globo, os filhos do Roberto Marinho, né? Eles se envolvem muito menos nessa coisa Pessoalmente, do que vai ser publicado, né? Qual é a diretriz do jornal, etc. O Roberto Marinho ele tratava isso muito de forma muito próxima, né? Tinha muito dele mesmo sim. no jornal, né? Então, e outra coisa que é interessante aqui é que ele tinha o dedo meio ruim para escolher o lado, viu? Ele errou bastante. Apesar dele ter conseguido ganhar muito com a parceria na ditadura militar, ele errava muito quem ele ia apoiar. Vamos começar lá. Lá de volta Vai. a 1945, aquela clássica, né, já muito conhecida eleição do Brigadeiro Gomes contra o Dutra. Adivinha, o nosso querido Roberto Marinho apoia a UDN e sai derrotado, né? O DN do Brigadeiro Gomes sai derrotado em relação ao Dutra, 45. Depois, nos anos 50, vai ser a vez do apoio direcionado ao Carlos Lacerda, de quem ele era muito amigo, inclusive. O Carlos Lacerda rivaliza com o Getúlio Vargas nessas eleições e sai derrotado também. Depois, em 60, de novo, o apoio vai para o Jânio Quadros. Aí ele ganha essa eleição, né? Mas o Jânio Quadros acaba jogando chapéu alguns meses depois. E depois ele apoia, em 1964, esse apoio que se torna tão polêmico anos depois. Só uma observaçãozinha para complementar esses apoios que ele teve. Em geral não teve um candidato de centro que ele apoiou, se você percebeu. Ele sempre apoiou candidatos de direita. Foi direita É mesmo. importante registrar isso. Não teve nenhum centrista. Ele tinha boas relações com o Kubitschek, mas ele não apoiou a candidatura do Kubitschek, que era um candidato centrista, né? Inclusive, mas ele transitou muito. Ele tinha, porque o Kubitschek também era o perfil dele, né? O Juscelino Kubitschek tinha boas relações com Assis Chateaubriand, que era outro magnata da imprensa naquela época, e o Roberto Marinho, que ainda não era o magnata da vez, mas viria a ser. E aí o Kubitschek deu a concessão, primeira concessão de TV foi dada pelo Kubitschek para o Roberto Marinho. E o Roberto Marinho falava isso com muito orgulho para dizer que não foi a ditadura que deu a cancha para ele, mas nós veremos isso daqui a pouco. Pode prosseguir. Então, aí, 65 é a fundação da TV Globo, né? E aí nós entramos num momento específico aqui, né? Que a gente já falou em outro episódio, não lembro qual, Luiz, não lembro se você vai lembrar, de como essas coisas não acontecem de forma aleatória, né? Não é por acaso que isso acontece. A partir da ditadura militar é que o Roberto Marinho vai ver uma possibilidade de inaugurar a televisão e de expandir isso muito rapidamente, né? Nós tínhamos o nosso ACM, né? Comandando essas pastas da telecomunicação, das comunicações na época, né? E aí, em 1965, então, né, no ano dessa fundação, nós temos um tipo de problema, um tipo de acusação de que a Globo estava utilizando instrumentos ilegais, né? Principalmente com a participação de empresas estrangeiras, norte-americanas aqui no Brasil. E, na época, existia uma proibição de que empresas estrangeiras fossem donas, né, de canais midiáticos aqui no Brasil. Aliás, eu não sei como é que é isso hoje. Eu estava fazendo isso, eu não sei se hoje... Ainda existe algum tipo de restrição a capital estrangeiro nas empresas de radiodifusão no Brasil. Existem limites, né? É possível ter capital estrangeiro, mas eles não podem se controlar. É parecido com o que era naquela época, Sim. Só que naquela época era um pouco mais restritivo. E aí o Roberto Marinho teve que responder uma série de acusações, né, sobre isso. Na prática, a resposta dele, né, eu me baseei na resposta do Roberto Marinho, pode ser que ele esteja mentindo aqui completamente, mas ele fez um acordo de uma parceria com essa empresa Time Life, que era um tipo de empresa que fornecia assistência técnica na área de telecomunicação, né? Tanto acho que atendia tanto público comum quanto emissoras maiores. Não, ela era um grupo de mídia. Sim. Era um grupo de mídia americano. Só que tinha muito know-how nessa parte técnica, né? Tanto, por exemplo, de comprar os aparelhos, de saber bolar a programação
E na parte contábil, que é uma técnica diferente. Então, eles eram as duas coisas. Eles investiram na Argentina, esse grupo, na Venezuela e no Brasil. Mas... E o Brasil foi o que mais deu certo. E aí, com essa parceria, né, com a Time Life, é que o Roberto Marinho conseguiu arrecadar fundos pesados, né, para conseguir fazer todas essas compras, expandir, na verdade, né, o seu canal televisivo. Então, em 65, né, a TV Globo, o Canal 4 consegue, né, expandir com o Canal 4 no Rio de Janeiro, depois faz uma nova concessão, Canal 5 de São Paulo, a TV Paulista, né? Depois, em 68, Canal 12 de Belo Horizonte, e assim vai, né? Ele foi expandindo, especialmente nos anos 60, já deu um pulo enorme para alcançar o Brasil todo, né, com subsidiárias dele, não é subsidiária que fala, né, mas esses canais que retransmitem, né, a Globo. Filiadas, né? As filiadas, isso. Então, só voltando, né? O artigo 160 da Constituição que vedava a propriedade e a direção das empresas jornalísticas e de radiodifusão para estrangeiros, né? Então, só brasileiros poderiam ser donos. A resposta do Marinho, do Roberto Marinho, então, foi que a Time Life era dona de apenas 49% e de um acordo, não de uma radiodifusão, nada disso, né, de uma empresa jornalística, nada, mas na verdade de assistência técnica, e por isso ele não estava fazendo nada de errado. Vai saber se é verdade isso daí. Isso aqui tem um detalhe importante, que essa história que você acabou de contar, ela entra no documentário do Bial, do seu amigo Pedro Bial. Mas o que eu vou contar agora não entra. A época foi criada porque essa coisa existia mesmo entre a direita da década de 60, você tinha uma direita nacionalista. E houve uma crítica de tudo que é partido a entrada desse capital da Time Life no Grupo Globo, que não existia na TV Tupi, que era a TV do Chateaubriand, enfim. Aí criaram uma CPI, certo? Que é a CPI da infiltração do capital estrangeiro na imprensa brasileira. Excelente nome, gostei. Parece nome de CPI do Centro Acadêmico. Em setembro de 66, essa CPI condenou a Globo. Só que a Globo se defendeu com um advogado chamado Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, que depois viria a ser ministro do governo militar. E aí, o Castelo Branco, o primeiro presidente, deu a concessão, autorizou os contratos, e o Costa e Silva depois ratificou essa decisão. Então, isso tudo foi autorizado pelos presidentes, porque isso é uma prerrogativa da lei brasileira da época. A concessão, a última decisão era do presidente da República. Tá? Isso valia lá para o Jango, para o JK e valia para os militares. Então, eles autorizaram os contratos. E outra informação importante de dizer também, foram 5 milhões de dólares o investimento do grupo Time Life. E o negócio deu tão certo que a Globo conseguiu pagar isso em 5 anos, somente. É pouco tempo, né, pro tanto de dinheiro que era à época. Certo? Sim. E aí, durante a ditadura militar, né, a Globo ela foi se tornando cada vez uma espécie de porta-voz, né, de todo o projeto, né, transmitindo os símbolos, né, da ditadura, né, fazia com que a gente permanecesse dentro de uma visão de mundo muito ocidental, muito cristã, muito capitalista, né? Essa é uma coisa que vários dos estudos que a gente consultou acaba destacando a Globo como uma espécie de unificadora, né, também desse imaginário nacional e desse projeto socioeconômico da ditadura militar. E aí a gente chega... Pera lá, deixa eu falar uma coisa. Já que esse é o ponto alto do documentário do Bial. Eu tô aqui para falar do documentário do Bial para você, Alessandro. Mas você tem que transmitir com aquela volúpia toda dele. Então, veja bem. O que é elogiado em algumas resenhas desse documentário é que a Globo, ou que o documentário, enfrenta as controvérsias históricas das quais a Globo participou. Por exemplo, o fato de ter apoiado o golpe de 64. Sim. É verdade. Outra coisa, o fato de ter apoiado, de ser aliada do Lacerda, que afinal de contas era um opositor radical e ferrenho ao Vargas, e o Vargas se suicidou, entre outros, por uma oposição dos militares e da direita civil, entre eles o Lacerda, o Globo, e quando o Vargas se suicidou, o povo foi para frente da sede do jornal no Rio de Janeiro, tacar pedra nas janelas do jornal e queimar os carros do jornal. Tá? Então isso tudo é verdade. E aí o Bial diz o seguinte,
o Roberto Marinho, depois daquele trauma do povo queimando as coisas na frente do jornal, ele nunca mais se posicionou tanto politicamente. Olha, não é possível ele falar isso, né? Isso não é verdade. Porque ele se posicionou tanto quanto durante a ditadura. Só que ele não tinha um porta-voz como o Lacerda. Era uma coisa mais escamoteada. Não tinha um editorial bradando no rádio, que nem tinha o Lacerda antigamente. Porque o Lacerda era amigo pessoal dele, né? Depois eles romperam também. Isso conta lá porque o Lacerda deu uma surtada e aí eles romperam. Mas aí quando eles entram para falar do apoio dado pelo Roberto Marinho ao golpe de 64, os filhos falam assim, não, mas ele apoiou o golpe, mas ele não sabia que eles pensavam que o meu pai, Roberto Marinho, diz o filho, pensava que em 65 ia ter eleições, ele não sabia que ia virar tudo aquilo. Outra sem vergonhice. Sem vergonhice talvez não seja palavra, mas é uma autocomplacência, é o típico da elite brasileira. Sim. É uma autocomplacência total, né? Então, uma facilidade que eles têm para se perdoar das coisas e tentar maquiar um pouco o que aconteceu historicamente. Sim. Veja, em 76, portanto, já muito depois de 65, que era para voltar às eleições, não teve eleição, já teve aí 5 em 69, o período de ferro, tudo isso. Em 76, o Roberto Marinho deu uma entrevista na Veja e disse o seguinte: nós procuramos fazer com que a Globo seja, de fato, um poderoso instrumento de consolidação da unidade nacional. Esse parece ser uma frase que vem da propaganda militar. Né? Essa ideia de unidade nacional permeia muito o imaginário do governo militar. Então havia uma permanente aliança entre eles. Então não é possível dizer isso. E aí, só para finalizar, já que você vai pular para 89, quando vem a abertura, década de 80, 82, movimento Diretas Já, etc, eles tentam dizer que eles fizeram de tudo para divulgar as Diretas Já, mas que os militares não deixavam. E aí existem mais controvérsias, mas o fato é que eles fizeram matérias falando que um monte de gente reunida em São Paulo pedindo as Diretas Já era em homenagem ao aniversário de São Paulo. Ah, não, isso daí, mas você tá adiantando coisa, pô. Pô, então. Mas já que você falou, vamos lá, vamos contar direito isso daí. Mas tem um vídeo aqui, a gente coloca depois os áudios aqui, Luiz, mas é bizarro, né, velho? Cara de pau total. Imagina, tem milhões de pessoas na rua pedindo pra ditadura cair, aparece o cara. O cara narrando, né? Os artistas em cima do palco aqui, falando, olha que bonito, a galera toda comemorando o aniversário de São Paulo. Pô, aquilo lá é pra acabar. Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 400 pessoas. Deputados, prefeitos e muitos artistas. Cristiane Torlone, Regina Duarte, Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Esther Góes, Bruna Lombardi, Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. A chuva não afasta o povo. Vamos lá, Luiz. A gente tem 89 um daqueles episódios mais marcantes da história de participação da TV Globo na política, né? 89 nós temos o debate, né, na época, entre Fernando Collor de Mello e Lula, né? Nas eleições, talvez as eleições mais históricas da história do país também. E aí, enfim, teve a transmissão do debate, e depois nos dias posteriores, né? Qual dia foi, Luiz? Um dia seguinte? Você sabe disso? Na matéria seguinte ao debate. A matéria seguinte ao debate, que é o que todo mundo foi assistir lá no Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional sempre com a capacidade gigante de influenciar o rumo das coisas, né? Então, nos cortes, nos melhores momentos, era muito descarado, né? O apoio da Globo, a intenção da Globo favorecer o Fernando Collor de Mello, e isso gerou realmente resultado, teve consequências, né, na eleição. Inclusive a Globo mesmo se desculpou também com essa cara de pau, como o Luiz se referiu anos depois, né? Aliás, recentemente, né? Esse negócio de 89. Exatamente. Existem a lista de benfeitorias para a política brasileira, tem o caso da Proconsult, tem outros. Mas uma coisa super importante nessa história, só para complementar, é que os militares, portanto, ao longo dos anos 70 inteiros e 80, eles tiveram um importante papel de investimento do Estado em infraestrutura. Né? Aquilo que a gente falou no episódio passado, que é a ideia do desenvolvimentismo. A direita, à época, era desenvolvimentista, essa direita militar, né? Uhum.
que queria que o Estado fosse o pivô de puxar a economia, em particular a industrialização. Então, o governo militar, à base de endividamento externo, viabilizou estrutura de transmissão, redes, cabeamento, criou a Embratel, e isso foi muito importante para a Globo conseguir levar mais longe possível o seu sinal. Sim. Então, há uma série de alianças e convergências de interesses entre o Grupo Globo e o regime militar. Né? Não é só assim, eu acredito nas ideias deles. Existem interesses materiais muito claros aqui, que são importantes serem mencionados também. E aí, no quebra-pau, vamos lembrar aqui três... Tem uma coisa que é interessante, talvez os mais jovens não saibam, né? Mas quando a gente estava na faculdade, né, no ensino médio, etc., quem fazia uma espécie de raiva contra a Globo era a esquerda, né? Sim. Era completamente invertida essa lógica, né? O mundo ficou maluco, né? Não, pois é, porque era assim... O lugar de fala do ataque à Globo era da esquerda. Isso, ser de esquerda representava você odiar a Rede Globo, você querer desligar a televisão, falar mal da sua mãe que assistia a novela da Globo. Mas esse negócio, para ilustrar o nosso quebra-pau aqui, que é esse nosso quadro de conflitos aqui, né? Normalmente conflitos acadêmicos, mas dessa vez eu acho que é legal a gente resgatar isso daqui. O documentário britânico da BBC, né, Beyond Citizen Kane, né, Muito Além do Cidadão Kane, coloca, né, o Roberto Marinho, ironiza o Roberto Marinho e o seu poder e papel na fundação da TV Globo e os vínculos desse personagem com a ditadura militar no período, né? Inclusive a Globo e o Roberto Marinho foram à justiça para impedir a liberação do filme na época, mas depois, nos anos 90, anos 2000, o filme já estava popularizado aqui no Brasil. Aí depois... Na internet, né? Na internet. Na internet eu acho que... Enfim. Aí lá por volta ali desse período que a gente estava falando, né? Do fim da ditadura militar, etc. Tinha O Povo Não É Bobo, Abaixa a Rede Globo. Esse lema eu acho que era principalmente do povo da esquerda, né? No período. Sim. E agora tudo muda pro hashtag GloboLixo. Foi quando as coisas deram uma cambalhota, a gente não entendeu direito. E a direita brasileira passou a odiar o Roberto Marinho, que, como nós mostramos aqui, sempre foi um defensor da direita. Mas agora, inclusive, né, eu tenho notado... Aí não tem ciência nenhuma, hein, Luiz, que eu vou falar. Mas eu tenho notado uma mudança da Globo recentemente que tem a ver com a troca de presidentes que a Globo teve, né? Agora, o presidente da Globo era o Roberto Irineu Marinho, né? Uma homenagem ao avô e ao pai no nome, que é aquele cidadão que durante muito tempo foi presidente da Globo, né? Eu acho que uns 15 anos, depois se tornou presidente o seu irmão, o João Roberto Marinho, que fisicamente, inclusive, parece muito com o avô, o Irineu Marinho. Mas para mim ficou mais ou menos claro que teve uma mudança ali, cara, de direcionamento depois que o João Roberto Marinho se tornou presidente do Brasil. Aliás, outra curiosidade, se você pegar a lista, daquelas listas da Forbes, dos 10 pessoas mais ricas do Brasil, nós vamos ter os 3 marinhos entre os 10 mais ricos do país. Esses caras são poderosos. Eles são na piorzinha. Eu acho, Alessandro, só para dar uma apertada nesse tema, eu acho que em momentos críticos eles se posicionam assim. Eu acho que durante o... Não como o Estadão, que faz editoriais apoiando candidatos X ou Y, mas eu acho que a cobertura do impeachment foi francamente favorável ao impeachment da Dilma. Tem um caso, eu vou contar um caso, já que agora nós vamos falar com os ouvintes e os casos vão ficar para trás, mas tem um professor nosso, que boatos que escutam Maldita Politicagem, que ele teve um ano sabático, foi estudar fora do Brasil, para ficar longe dos orientandos e tal. Achei que você falou dos orientais. Dos orientandos. E aí ele voltou, e aí ele quis, né, uma imersão na cultura brasileira, ele ligou a Globo e assistia todo dia o Jornal Nacional, assistia de tarde o Camarote na Globo News, etc. E aí ele depois de 5 ou 6 dias assistindo a programação da Globo de modo canino, ele ligou para um outro professor e falou assim: mas esse país está perdido na corrupção. Aí os caras falaram: ô bicho, você tá de brincadeira, né? Pô, você tá ligado na Globo? Eu acho que eu tô assistindo muito a Globo. Então foi bem nessa época, acho 2012, 2013, enfim. Mas eu acho
que de fato a posição normal da Globo, ela é mais tem um distanciamento estratégico atualmente, não em momentos críticos, em períodos normais, só que sempre com posições de veto muito escancaradas. Por exemplo, regular as mídias, eles se manifestam imediatamente quando alguém fala em regular, fazer uma nova lei de meios de comunicação no Brasil, e com relação ao gasto público, né? Quando o Estado quer investir um pouco mais, a ideia da austeridade, da responsabilidade fiscal cara, isso é o tempo todo. Sim. Eles só entrevistam economistas que defendem esse ponto de vista. Então, tem uma posição de veto a políticas que mudem a orientação predominante, que é muito explícita. Então, eles se manifestam politicamente, sim, por meio dos seus porta-vozes. Obviamente, não é o filho do Roberto Marinho que aparece lá falando, mas é um economista, Sim. é o camarote e assim por diante. Mas esse negócio, né? Mas olhando agora a televisão, né? Você vê que tem um direcionamento também contra o Bolsonaro, né? Não que ele não mereça, mas existe, não uma espécie de direcionamento contra ele. Sim. Mas eu me lembro exatamente dessa posição de ser atacado o tempo todo com qualquer frase que se faz, era o Lula, né? 15 anos atrás, toda vez era pegar no pé do Lula, né? Tudo era Lula. Agora é bom experimentar um pouco da Globo como inimiga, né? É uma desgraceira, né, cara? Toda hora lá, pá, jornal, site, né? Tem. Foda, cara. Então, Ale, eu adiantei uma historinha aí de um professor, mas nós temos o Aconteceu em Querência de fato e de direito hoje. É isso? Tem uma historinha buenas que ilustra o caso? Traga para nós. É isso que a gente já estava falando ao longo do episódio, né? Eu acho que não tem como fugir dessa história, né? O Roberto Marinho, aliás, o jornal o Globo, né? Participou e noticiou, né, a chamada Revolução de 64, que é o golpe militar de 64. Vai dizer o próprio jornal, ó, participamos da Revolução de 1964 identificados com os anseios nacionais da preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Quando a nossa redação foi invadida por tropas antirrevolucionárias, mantivemos-nos firmes em nossa posição. Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros momentos de correção de rumos até o atual processo de abertura que se deverá consolidar com a posse do novo presidente. Na verdade, isso aqui foi, então, em 85, né? Esse próximo a 85, essa escrita aqui do Roberto Marinho. Alessandro, ele com essa frase, ele dormiu com a cabeça tranquila depois de tanta tortura, assassinato, né? Botou a cabeça no travesseiro e dormiu o sono dos justos. E aí, em 2013, veio pedido de desculpas. Aliás, Roberto Marinho mesmo não foi ele que se desculpou, né? Foi a TV Globo. Ele já tinha falecido, né? Em 2013 ou não? Sim, acho que já. Então, abre aspas. Desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas. A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. Legal, né? Então, de fato, trata-se de uma verdade e também, de fato, de uma verdade dura. E aí eles falam lá uma série de coisas, sabendo que a ditadura militar foi um ataque aos direitos, à humanidade, etc., e pedem desculpa no final, na voz muito, muito sexy do nosso querido William Bonner. Foi isso, né? Acho que William Bonner no seu cangote. E termina, né? Já há muitos anos em discussões internas. Isso aqui é podre demais. Internas, pô. As organizações Globo. Discussões internas é brincadeira. As organizações Globo reconhecem que, à luz de história, esse apoio foi um erro. Eu lembro do Bonner falando: esse apoio foi um erro. Mas Gostei. Nós temos vamos fazer um episódio, você, o Bonner e o Bial, vai ficar excelente. Bial de Querência e Bonner de Lins. O que a gente tinha que fazer mesmo? Vamos fechar com as perguntas? Agora nós temos um momento de contato com o público, com o povo, que é a verdadeira razão de existir desse conteúdo. Lembrando então a todo mundo que agora nós temos esse bloco no final, que a gente conversa com os ouvintes / seguidores do Maldita Politicagem para comentários sobre os episódios
e sobre outras coisas da semana ou do período político que a gente está vivendo e, eventualmente, até questões mais comezinhas, questões da vida miúda, né? Então vamos lá. O Homer não poderia faltar, tá aqui. O próximo episódio será sobre política, futebol, arte ou política Libertadores da América. Eu confesso que o Homer me pegou, não entendi direito, mas ele deve estar fazendo piada com alguma coisa que eu não fui capaz de entender. Tô tentando Agora, prever o nosso próximo capítulo. tem uma outra aqui do @gaf, que ele diz o seguinte: gente, qual é o tamanho do soft power do Vampetaço nas relações Brasil e Estados Unidos? Pô, @gaf, você tá elevando o nível aqui. Mas conta isso daí, eu acho que é... Tem que contextualizar. Conta você. Você é melhor para esse tipo de contextualização. O brasileiro, ele é uma sarna no Twitter, né? A gente já comentou isso em outros episódios. O pessoal, quem tá no Twitter sabe que o brasileiro acha coisa do arco, achou o negócio da atriz que concorria ao Oscar lá, que ela era uma racista, né? E isso ajudou a derrubar o prêmio dela. O twitteiro brasileiro, ele é uma espécie diferente aí, segundo dizem, né? E agora que o Trump fez a carta lá contra o governo brasileiro, contra o judiciário brasileiro, os tuiteiros de esquerda começaram a mandar fotos do Vampeta desnudo para a Secretaria de Estado americana por e-mail. Isso é o Vampetaço. Você manda. Esse é um novo repertório de ação coletiva. Você tem greve, passeata, você tem ocupação de escola, fechar a rua, queimar pneu, e tem um tipo de ação coletiva agora que é Vampetaço, que é mandar foto do Vampeta lá na revista X para quem você quer encher o saco. O capítulo de movimentos sociais agora vai ter uma nova parte ali. Vampetaço, exatamente. E aí pergunta o @gaf, qual o tamanho do soft power do Vampetaço nas relações do Brasil? O @gaf, isso foi difícil responder isso, hein? Gênio, cara, que gênio. Tá, e ele tem outra. Essa onda de TikTokers falando bobagem sobre capital cultural. Pô, aqui ele tá na frente. Ele deve estar nas redes totais. Eu não entendi. Qual essa onda de TikTokers falando sobre capital cultural? Talvez eu vi alguma coisa, mas ele vai ter que depois esclarecer pra gente, @gaf. Parece que agora tá tendo um monte de professor no TikTok falando de história, não sei o quê. Eu não sei se é isso que ele tá falando. Aliás, falando em capital cultural, a gente nunca fez um episódio sobre o Bourdieu, né? Vamos ter que fazer uma hora, se Deus quiser vai demorar. O B Mercúrio 88, conhece esse? Você conhece, Conheço. Perigoso cidadão, hein? Ele disse o seguinte: ô Trump, ajuda meu pai. Ele tá imitando o Lula, imitando o Bananinha, né? O Laranjão virou o principal cabo eleitoral do Lula? De certo, eu acho que sim. Eu acho que você disse isso, não foi? Mais ou menos? Eu acho que o timing foi bom para resgatar a popularidade do Lula, porque, cara, né, não sei, você pode discordar de mim, mas eu acho que nada melhor do que ter um inimigo perto da eleição, né? Um inimigo que unifica, inclusive, parte da nação contra ele, né? No caso, os brasileiros contra ele. Eu acho que só não foi melhor porque não estava mais perto da eleição. Se tivesse 6 meses, ele tinha garantido vitória, né, cara? Mas foi uma barbeiragem esquisita essa. Dependendo dos desdobramentos, o inimigo esfria, né? Mas sim, atualmente tem sido o principal cabo eleitoral do Lula, ou aquele também chamado de Nine. E o Rei Torso pede um episódio sobre tecnofeudalismo que tá na gaveta do Alessandro lá para sair. É isso. Obrigado pela recomendação. Putz, esse daí a gente discutiu um tempo atrás e deixamos, né? Temos que voltar. Tá. Então é isso. Agradecer a vocês que escrevem com tamanha criatividade, ou alguns com criatividade, outros com interesse por temas e por debate político. Mas tudo aqui de fato, a gente conseguiu, acho que nesses 2 episódios já, Alessandro, introduzir, encaixar esse novo bloquinho, esse novo quadro dentro do nosso conteúdo para discutir com os ouvintes, e a gente espera que as perguntas continuem vindo, os comentários. É nesse estilo aqui, é bem livre. Então, faz um favor, quem tiver interesse pode escrever na caixinha do Insta. Só seguir a gente no Instagram. Ô Luiz, você recebeu o conteúdo do Vampetaço no teu e-mail? Não, porque eu não sou da Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Eu vou passar o teu e-mail lá no Instagram pra galera enviar pra você. Não, pode mandar. Pode mandar. É isso então, fechou? Já tá quase estourando o nosso tempo aqui.
É isso. Um abraço. Valeu, Ale. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, galera, pela audiência. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.